Bom dia pessoal, estou dando início a mais uma videoaula do curso técnico de automação industrial, componente, instrumentação e controle. Vamos falar hoje sobre os tipos de controladores. Os tipos de controladores mais conhecidos são o on-off, proporcional, integral, derivativo e o PID. Bom, são vários tipos de controladores, mas cada um com sua função e com sua estratégia e sua vantagem e desvantagem, que podem ser usados isolados ou em conjunto. Eu vou falar sobre os principais. O on-off, nós temos a ação controle proporcional, a integral e derivativa. Ressalvando o seguinte, você não utiliza uma ação de controle isoladamente. Você utiliza normalmente o integral com o proporcional, ou o derivativo com o proporcional, ou se não os três juntos, que origina a ação de controle proporcional, integral e derivativa. Bom, a ação de controle on-off é bem simples. Ele vai ligar 100% do meu atuador quando atingir o set point. Então, vou ter aqui a variável do processo, ela está sendo lida por um sensor. Quando essa variável do processo atingir o valor do set point, o meu controlador vai e desliga o forno. Quando está abaixo do valor do set point, ele liga o forno. Basicamente isso. Essa estratégia ela só é usada em casos que não necessitam alta precisão na variável do processo e está sempre sujeita à inércia do sistema. O que vem a ser essa inércia? Essa inércia é o que eu vou mostrar para vocês nesse gráfico aqui. Vamos ver a primeira situação. Se o erro for maior ou igual a zero, ou seja, se o erro for positivo. Se o erro for positivo, essa variável aqui está dando um valor numérico positivo. Se o set point, vamos supor que seja igual a 100. Se o erro é positivo, então o set point sendo igual a 100, então esse valor aqui é menor do que 100. Vamos supor 99. Então 100 menos 99 dá um erro igual a 1, que é positivo, maior do que 0. Então o que ele faz? MV, que é a minha variável manipulada, vai ser igual a E. Quem é? Ligado. Ou seja, vou energizar e fechar essa chave aqui. Se S fecha, essa resistência será ligada. Se será ligada, irá aquecer o forno. Aí é que dá. O forno aquece, o erro passa a ser menor do que zero. Por quê? Aqui chegou a 100 graus Celsius, chegou. Então, ele diz aqui 100 menos 100, o erro dá zero. Se deu zero, vamos desligar a nossa resistência, No caso aqui, MV igual a zero, vamos abrir a chave. Olha o que acontece. Na hora que você desliga a resistência do forno, nós estamos aqui a 100 graus Celsius. A resistência não continua quente, então o forno vai aquecer por um período de tempo, que é esse pico aqui, esse pequeno pico. Então, nós vamos ter um valor de temperatura mais um erro, acima do nosso valor de set point. E é o período que a resistência está desligada. Isso é o que nós chamamos de inércia. Da mesma forma, é para baixo. Quando ele reduz abaixo de 100 graus, como ela está esfriando, ela continua esfriando, mesmo que você ligue a resistência. Então vai ficar sempre ligando e desligando nosso sistema. Se a frequência de chaveamento, esse liga e desliga, for muito alto, o que acontece? Você vai reduzir a vida útil da sua contactora e também da sua resistência. Ok? Então, para evitar esse tipo de situação, utiliza-se um controlador on-off com esterese. O que é isso? Eu vou criar limites, limites de erro inferior e superior, para que meu erro, como eu posso dizer assim, meu erro tem uma margem maior para não existir um desligamento e um religamento com alta frequência. Por exemplo, o meu set point é 100 graus, então vamos colocar um erro inferior, um erro superior aí de 5 graus,
Então poderia baixar de 95 até 105, né? É por isso que essa ação de controle só é utilizada para condições que não exigem precisão, né? Se você tem um equipamento, um material que é necessário sempre estar naquela mesma temperatura 100 graus, se você baixar para 95, se aumentar para 105, você pode danificar, ok? Então você coloca esterese para evitar desligamentos sucessivos e religamentos, né? Assim que você atinge o erro inferior, ele faz o que? Liga a resistência, aquece. Assim que atingir o erro superior, desliga a resistência e fica fazendo esse ciclo aqui constantemente, ok? As vantagens desse controlador é porque simples, né, e muito barato. A desvantagem é o que? É a instabilidade, né, devido à inexistência de uma realimentação negativa para diminuir seu ganho, que teoricamente é infinito. Por que o ganho é infinito? Se você atingir o set point, você desliga. Quando você desliga, o ganho é zero, nulo. Agora, quando ele está abaixo do set point, ele vai ligar o sistema e liga a toda potência. E a resistência vai aquecer a toda potência. Então, teoricamente, o ganho seria infinito. A oscilação não garante precisão e pode desgastar o controlador e o atuador por excesso de partidas, foi o que eu havia dito anteriormente, né? Aí nós entramos com o controle proporcional. Nosso controle, o controle proporcional, amplitude de correção é proporcional à amplitude de desvio. O que ele está querendo dizer com isso? Essa equação aqui, ó. Minha variável manipulada vai ser o produto da minha ação proporcional vezes o erro. Se esse erro aqui tende a aumentar, MV sobe. Ou seja, a ação de controle é maior à medida que o erro sobe. Agora, se o erro tende a diminuir, então a ação de controle vai diminuir. Olha só, antes eu ligava a 100% e desligava a 100%. Agora eu tenho uma ação proporcional, né? Que vai depender do erro. Quanto maior o erro, maior a ação. Se o erro é muito grande, significa dizer que eu estou longe do meu set point. Então eu jogo mais potência. Agora, se meu erro é bem pequeno, eu vou diminuindo a minha variável manipulada, que está próximo do set point. Essa estratégia aqui, a on-off, vai sempre assumir dois valores, né? Agora, na proporcional, quanto menor o erro de ação, menor o erro, menor será a ação corretiva. E quanto maior o erro, maior será a ação corretiva. Ok? Bom, essa aqui é a equação do erro de regime permanente, certo? Do erro, é o erro da ação proporcional. É dada por essa equação aqui. Note o seguinte. Quanto maior for Kp, vamos supor aqui, se aqui for 1, 1 mais 1, 2. 1 dividido por 2, 0,5. Agora se for 100, 1 dividido por 100. 100 é muito maior do que 1, né? Daria o quê? 0,01, né? Então, percebe que quanto maior o Kp, menor vai ser meu erro. Então, eu aumento muito Kp, vou diminuindo o erro. Mas na ação proporcional, o que acontece? Se eu aumentar muito o Kp, ele pode gerar distorção, que é o que eu vou falar mais na frente, certo? Então, um probleminha da ação proporcional é que eu não posso aumentar ele demais. Então ele aumenta até um certo valor, mas ele nunca vai conseguir eliminar o erro, porque tem um negocinho aqui conhecido como erro de offset. Ele nunca vai chegar ao set point porque vai ter um erro de offset aqui, porque se você aumentar demais ele distorce. O que acontece? É o que eu havia dito. Kp aumentou demais, o sistema vai ser instável. Se Kp for pequeno, o sistema torna-se lento e o erro de offset é muito maior. Vou mostrar um gráfico aqui. O que acontece? Esse Kp1 aqui é pequeno, então o erro de offset é maior.
Olha o tamanho do erro. Vai demorar muito para eu chegar a esse set point, ou seja, aqui, resumindo, aqui nunca vai chegar. Esse KP aqui 2 gerou um gráfico com erro de offset menor. À medida que eu aumento o KP, eu gero aqui o KP3, ó, já começou a gerar uma oscilação. Aqui não dá para ver no gráfico, mas vai ter um erro de offset ainda. Se eu aumentar mais ainda meu KP, gerou uma oscilação gigantesca. Então, você sempre está limitado a um certo valor. Para cada tipo de sistema, você não pode aumentar muito o KP. Você vai aumentando, mas quando vê que está gerando oscilação, você para ou diminui, né? Na ação proporcional, você elimina oscilações. Elimina até certo ponto, de tal forma que você não aumente muito o KP, né? Essas oscilações do controle on-off que existiam antes, você elimina, né? Pois agora a ação de controle é proporcional ao desvio. Agora tem um porém, apareceu um errozinho aí de offset, ou seja, nunca vamos conseguir atingir o set point. Se eu tenho um forno que eu estou trabalhando a 100, eu nunca ia conseguir atingir os 100 graus, né? Exatamente o valor de 100 graus. Eu ia atingir 99, 99,5, ok? Mas eu não conseguiria atingir os 100 graus, porque tem um erro de offset. Aí, vamos entrar com a ação de controle integral. A ação de controle integral, ela é proporcional ao somatório dos erros. O que acontece? A ação de controle integral, ele vai somar ao longo do tempo. Toda vez que não atingir o set point, ele calcula aquele erro ali e faz um somatório. Ou seja, no tempo 1, eu vou pegar o erro e multiplicar pelo parâmetro KI e vou gerar uma ação de controle. Se eu tiver 10 erros, eu vou ter o somatório de 10 erros, né, multiplicados no tempo X aí qualquer, vezes a ação de controle KI, que vai ser minha variável manipulada. Ele soma todos os erros, multiplica pela constante KI, aí você vai ter a ação de controle MV. Ok? Então, isso aqui é a simbologia do controle integral. Você tem um ganho KI, né? Vezes a ação de controle integral. E vai gerar a sua variável manipulada. Bom, o X da questão aqui na ação integral é o seguinte, porque ele elimina completamente o erro de offset. Por estar somando os erros anteriores, meio que ele aprende com o passado. Ele soma os erros anteriores para justamente eliminar o erro de offset e gerar uma contribuição pequenininha que acaba com o erro de offset, ok? Essa ação vai ser lenta, né? Pois sempre vai depender do acúmulo dos erros. Porque às vezes você tem um sistema rápido, quando você joga um integral, às vezes ele fica lento. Você consegue eliminar distorções, você consegue chegar ao set point exatamente, mas ele fica um pouco lento, certo? Exemplo aqui de um controle integral. Agora, outra coisa acontece também com o controle integral. Beleza, você vai aumentando seu KI, mas lembra que você aumenta o KI, você também gera instabilidade na ação integral, e gera instabilidade no sistema. O que acontece? Olha esse KI aqui, o KI de 0,5 deixou meu sistema sem offset e deixou um pouco lento. Vamos aumentar um pouco? O KI aqui, ó, de 1, o sistema já ficou com um pouquinho de oscilação, mas ficou mais rápido, começou antes desse aqui. Se eu aumentar meu KI para 2, ele começa muito antes desse segundo aqui. Entretanto, gerou muita oscilação. Então aquela coisa, é uma faca de dois gumes, né? Você nem pode diminuir demais, também nem pode aumentar. São os três ganhos, o KI, o KP e o KD. Vocês vão perceber isso, certo? Aí você vai acabar gerando overshoot se aumentar demais. Bom, a ação de controle integral vai corrigir MV em intervalos de tempos regulares.
O intervalo de tempo regular que nós chamamos é o tempo integral, que será o inverso da constante KI, ok? Então, se aumentarmos TI, KI diminui, né? E, portanto, a atuação do controle no processo fica mais lenta. Quanto menor KI, maior TI, processo lento. Quanto maior KI, menor TI, processo rápido. Ok? É o que eu falei anteriormente. Se você aumenta KI, diminui TI, porque eles são inversamente proporcionais, né? Se aumenta KI, o processo fica rápido, podendo vir instabilidade, né? Se você diminuir KI, aumenta TI, ele fica lento. Ok? Bom, como eu falei, a grande vantagem do controle integral é de eliminar completamente o erro de offset, né? A sua desvantagem é o overshoot. Você com certeza vai conseguir um overshoot aí se aumentar demais o KI, né? E se diminuir demais também o sistema fica lento. Aí que surgiu a ação de controle derivativa. As ações anteriores, o caso a proporcional e a integral, elas só agiam após acontecer o erro. Depois que aconteceu a besteira, elas iam agir. Aí veio a ação derivativa. A ação derivativa é igual a conselho de mãe, né? Ela age antes de acontecer a besteira. Então vamos lá. Ela fornece uma correção antecipada do desvio, prediz o acontecimento overshoot, isso é, no instante que o desvio tende a acontecer, ela fornece uma correção, de forma a prevenir o aumento do desvio. O que acontece? A ação derivativa trata-se de uma derivada, e a derivada ela calcula sempre a inclinação de uma curva. Se ela calcula a inclinação de uma curva, quando ela percebe que está aumentando demais a curva, né, significa dizer que vai acontecer um overshoot. Se vai acontecer um overshoot, ela incrementa a ação, aumenta MV. Aumenta MV tendendo a diminuir o overshoot, ok? Esse aqui é o desenho da ação derivativa, certo? Vai ter um ganho KD que multiplica esse bloco aqui derivativo, certo? Para gerar a ação MV. Bom, a ação derivativa, você diminui a velocidade das variações da variável controlada, ou seja, diminui os overshoots, né? Evitando que ele se eleve ou abaixe rapidamente, né? Exemplo aqui, ó, você vai ter um KD de 0,5. Esse vermelho aqui é um KD de 0,5. Você tem uma oscilação considerável aqui. Nesse verde aqui, você já tem um KD igual a 1. No próximo, o azul marinho, você tem um KD aqui igual a 2. Percebeu que esse primeiro gráfico aqui, o vermelho, parece mais que ele foi esticado para a direita? Pronto, exatamente, é isso que está acontecendo aqui. Então, o KD, a ação derivativa, ele não vai diminuir o overshoot, né? Mas vai tentar evitar o overshoot, estendendo um pouco mais aqui, ó. Se você mexer nos outros parâmetros, você consegue eliminar o overshoot, certo? Essa é a ação rápida para variações na saída. Então, a ação derivativa tende a deixar o sistema mais rápido. Na maioria dos casos, deixa mais rápido, né? Naquele gráfico anterior não estava mais rápido porque provavelmente ali o KI está muito alto. Aí o KI está atrasando muito o sistema. Ela não vai minimizar os erros de regime permanente, porque quem minimiza os erros é o KI, certo? Mas é muito utilizada para sistemas que exigem velocidade, porque ela dá velocidade, né? O KI diminui o erro de offset, de regime permanente, e o KD dá velocidade, né? Mas se você aumentar demais também, você pode gerar instabilidade. Essa ação nunca pode ser usada sozinha, sempre tem que ser em conjunto aí com a proporcional ou com a proporcional integral, que geraria o PID, né? E aqui nós temos aqui o desenho do PID, certo? Com ação de controle proporcional, derivativa e integral.
Bom, se a gente for analisar aqui o gráfico, as ações de controle, nessa tabela aqui nós temos o seguinte, que a ação de controle proporcional diminui o offset, aumenta o overshoot e diminui o tempo de subida, né? À medida que você vai aumentando, a integral ela elimina o erro de offset, mas pode aumentar o overshoot e diminui o tempo de subida, mas deixa o sistema mais lento, ou seja, o tempo de estabelecimento. Já a ação derivativa, ela trabalha no overshoot, diminuindo, e aumenta a velocidade, diminuindo o tempo de estabelecimento. Bom, isso aqui é para terminar essa videoaula. Tem um exemplozinho aqui, tem esse sistema aqui, certo? Fiz uma modelagem aqui no MATLAB, tá aqui o sistema e aqui um analisador, certo? É como se fosse um osciloscópio, e isso aqui é a imagem que eu obtive com esse sistema a 1 degrau. Olha só, sistema extremamente instável, né? Com muita oscilação. Se eu colocar um controle PID, lógico que esses ganhos aqui foram calculados de acordo com essa curva aqui, que eu vou ensinar isso a vocês depois. Mas aí é que tá. Se eu tenho um controlador PID agindo sobre esse sistema, olha só a estabilidade que meu sistema ganha. Beleza, pessoal? Essa é a videoaula de hoje. Queria falar sobre as ações de controle do proporcional, do integral, do derivativo e a junção dos três, que é o PID. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço para todos. Valeu!